Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito exclusivamente para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, pesquisador, curioso da matéria. Sejam todos muito bem-vindos. O Sistema de Ensino Monte Carlo conta com o seu like, com a sua inscrição, seus comentários. Tirem aqui nos comentários suas dúvidas. O professor aqui está pronto para esclarecê-las, certo? E sanar qualquer dúvida ou qualquer questionamento que venha a surgir, tá bom? Compartilhe os conteúdos do canal do professor com seus colegas. Se em algum momento esse canal ele foi útil para você, com certeza ele será útil para outras pessoas, para outros alunos, certo? E sem mais delongas, hoje o terceiro vídeo sobre a cultura africana, nosso estudo sobre África. Nós já falamos sobre a composição geográfica, né? E cultural, isso no decorrer dos vídeos. No vídeo anterior nós falamos sobre a economia e o cenário do deserto do Saara dentro dessa logística econômica. E hoje nós vamos falar mais do tronco linguístico e da religião. Tá certo? Antes de mais nada, eu tenho dito desde o primeiro vídeo que existe muito preconceito sobre o continente africano e sobre a cultura africana. E principalmente preconceito sobre a cultura negra, certo? Então, desde já eu peço que deixe de lado o preconceito. O nosso papel aqui como professor e como orientador é que todo conhecimento ele é válido. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ter contato, nós precisamos entender da cultura do outro, para assim nos desfazermos, né, dessas críticas, desses preconceitos, dessa ideia de superioridade. Então, precisamos estudar as culturas diversas com uma mente aberta, com uma visão amplificada e com total, como eu posso dizer, tolerância. Eu acredito que a palavra certa para os dias de hoje é que devemos ser mais tolerantes, tá? Então é isso, turma. Vamos dar início. E principalmente, para deixar mais amarradinho isso daí, nós somos ancestrais de africanos. Em algum momento da nossa história, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, tataravós, em algum momento houve relação com negros. Em algum momento o seu sangue, o nosso sangue, a nossa genética foi enriquecida com essa genética vinda da África. Então, longe de nós brasileiros acharmos que nós somos descendentes de europeus. Em algum ponto sim, mas eu acredito que 90% da genética brasileira, 90% seria exagero, vai. 70% da genética brasileira ela é africana, ela é indianista. Se tem algum resquício de Europa em nosso DNA, isso é coisa pouca, isso é coisa mínima diante de toda essa vastidão da cultura africana e essa vastidão da nossa cultura indígena, certo? Então esse é o primeiro ponto. Somos ancestrais de africanos. Quer você queira, quer você não queira isso. A partir do século XVI, muitos africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil, pelos portugueses em condição de escravos. Eles pertenciam a uma grande variedade de povos que, no século XIX, ficaram classificados em dois grupos linguísticos, Banto e Iorubá.
Esses povos vieram de regiões onde se localizam a Nigéria, a Costa do Marfim, Camarões, Angola, Congo, Tanzânia, Quênia, Moçambique, África do Sul, entre outros países. Esses países citados são os países que têm em seu tronco linguístico o Banto e o Iorubá. Uma vez esse tronco linguístico estabelecido no Brasil, esses povos entraram em contato com outros povos que viviam e com aqueles que vinham de outros continentes, criando juntos essa cultura afro-brasileira. A cultura afro-brasileira é uma junção de culturas africana, índia e europeia. Quando eu falo índia, eu falo do homem nativo do Brasil no momento da chegada do europeu e no momento da chegada desse africano, tá? Assim, quando vamos a uma festa de congada, quando assistimos a uma apresentação de capoeira, quando apreciamos um samba, um maxixe, quando comemos um acarajé, uma canjica, ou conhecemos uma cerimônia do candomblé, tudo isso como exemplo, estamos vivenciando expressões da cultura afro-brasileira. Tudo isso que eu citei do nosso folclore, da nossa cultura, do que faz parte da nossa história, isso aí é tradição afro, que se tornou, por consequência, a cultura afro-brasileira. Então, portanto, estudar a história da África é também essencial para compreendermos a nossa própria história, uma vez que a identidade brasileira tem fortes marcas africanas. Eu arrisco dizer, insisto, 70%. Os iorubás constituem um grande grupo étnico-linguístico da África Ocidental, representando cerca de 20% da população. 20% dessa população da Nigéria e parte da população do Togo, Benin e Serra Leoa. Fora da África, a cultura iorubá tem forte presença no Brasil e em Cuba, que foram os dois países que mais consumiram mão de obra escrava no período colonial. A origem dos reinos iorubás, também chamados de nagôs, ainda é incerta. Há indícios arqueológicos de que eles floresceram ao sul do rio Níger por volta do século IX, numa antiga população que tinha como centro a cidade de Ifé, que significa o que é vasto. Ifé, na cultura iorubá, significa o que é vasto, algo grandioso. Porém, segundo alguns estudiosos, as evidências mais antigas desse grupo remontam ao século IV. Então, contradizendo até as teorias do século IX, né? Eles poderiam ser de muito antes. Então, seja como for essa origem, ou do século IV ou do século IX, os reinos iorubás estavam organizados em cidades-estados, independentes que mantinham relações comerciais entre si. Cidades essas como Ifé, Oió, Oum, Benin e Ilá. Para os iorubás, a cidade de Ifé tinha origem divina. Ela não era só uma cidade-estado, um centro administrativo, econômico e cultural. Ela também era uma cidade sagrada. Conta a tradição da religião afro, da cultura africana, que Ododua, que é um ancestral divino de todos os iorubás, que seria o Deus criador de todas as coisas para a cultura africana, ele um dia desceu do céu até as águas e depositou nelas um pouco de terra. E no local plantou uma bananeira e deixou uma galinha ali. Esta, ao ciscar o solo, teria lançado terra em diversas direções. E foi assim, dessa maneira, que surgiu a cidade de Ifé e ao seu redor o resto do mundo. É de uma encenação um tanto lúdica, né? O mito da cidade de Ifé, o mito da criação do mundo para os iorubás. Um ser divino que juntou um monte de areia, plantou uma bananeira e colocou lá uma galinha, e a galinha, ciscando, criou a vastidão do mundo, né? Além de ser considerada sagrada, Ifé também era uma referência política, pois todos os outros reinos iorubás estavam vinculados a ela. A cidade também era um importante entreposto do comércio caravaneiro na África, tá? E os mercados paravam na cidade para descansar, reabastecer as caravanas e negociar os seus produtos.
Falei muito sobre o comércio caravaneiro na videoaula anterior. Para mais detalhes e até para uma revisão, dá uma passadinha lá na nossa playlist. Os Yorubás também eram conhecidos como grandes escultores, tá? Por conta das suas admiráveis esculturas. Em geral, essas estatuetas Yorubás eram feitas de madeira, terracota, pedra, cerâmica, cobre, latão ou bronze. E esse latão e bronze é uma evidência de que eles já conheciam a técnica da metalurgia. As peças eram pintadas com tinta vermelha, preta ou branca, porém a pintura ela não resistiu ao tempo nessas esculturas, tá? Além disso, a arte Yorubá tinha a religião dos orixás e o culto aos antepassados como temas ancestrais. Muitas máscaras, por exemplo, representavam ancestrais e eram usadas em rituais funerários ou como objetos simbólicos de proteção em cerimônias religiosas. Tá? Essa questão do orixá, essa questão do candomblé gera muita polêmica, muita polêmica. E mais do que tudo, para banir essa questão do preconceito, é necessário ter uma mente aberta, ampla e livre desses dogmas religiosos cristãos. O que eu quero dizer com isso? Toda e qualquer religião cristianista tem por hábito e uma mania horrível de achar que tudo aquilo que não é católico e que tudo aquilo que não é evangélico, protestante, é religião do diabo. E isso, para os dias de hoje, é inaceitável. Era comum também a representação da cabeça de animais estilizadas com uma insígnia na testa, né, nessas máscaras ritualísticas, como insígnias de carneiro, elefante, leopardo, hipopótamos. E essas insígnias indicavam uma determinada realeza iorubá. Elas decoravam vasos e jarras utilizadas nos rituais, e muitos desses objetos foram encontrados em Ifé, em locais que se acreditava terem sido alteradas. Acreditava que esses lugares tenham sido altares. Alteradas é ótimo. Outro exemplo da arte religiosa dos Yorubás são as cabeças feitas de terracota e bronze que representam o Oni. E geralmente elas eram feitas após a morte do Oni e colocadas em sua sepultura. Esse Oni, na verdade, é um cargo administrativo. E provavelmente era uma forma de manter viva a memória das figuras ilustres na coletividade. E vamos entrar mais um pouquinho aqui sobre as religiões dos orixás, né? Eu quero abrir um parêntese também e dizer que essa ideia de candomblé, isso é regional nosso. Se você chegar na África, em qualquer país do continente africano e perguntar sobre o candomblé, eles não vão saber lhe falar. Eles não vão saber lhe explicar o que é isso. Porque no período colonial, quando nós fomos estudar a colonização no Brasil, eu vou entrar em mais detalhes. Mas o culto dos orixás aqui no Brasil é comum uma casa religiosa cultuar vários orixás. Então, essa reunião de orixás numa casa deu-se o nome de candomblé. Mas no continente africano, no berço da religião africana, cada região tem o seu orixá distinto. Então, candomblé é uma invenção nossa, é uma invenção do colonialismo brasileiro, tá? Os Yorubás acreditavam em um ser supremo, que chamavam de Olodumare, ou Olorum, que para eles é o criador de tudo que existe no mundo. Olodumare tem atributos que o diferenciam de todos os outros deuses. Olodumare ele é único, ele é imortal, onipotente, onisciente, rei e juiz do mundo. Esse ser divino, essa divindade, o Olodumare, e suas características soam familiar para vocês? E partindo do princípio que a religião africana ela é muito mais antiga do que a cristã e ela vive em paralelo ou viveu em paralelo com o judaísmo,
Então, é necessário que se imagine, que se questione quem copiou quem nessa história, já que são divindades bem semelhantes, bem familiares, né? Os orixás são quem copiou quem, ou se nós estamos falando de um mesmo Deus, ou que a depender da religião tomou um nome e um figuratismo diferente e próprio, né? Só para fechar esse parêntese. Os orixás são intermediários entre Olodumaré e os seres humanos. Alguns orixás existem desde o princípio de tudo, e outros são reis, guerreiros, e alguns são até personagens históricos que, por seus efeitos heróicos, foram elevados à condição de divindade. Se você acha isso impossível, que um personagem notável da história africana pode se tornar um ser divino, então também eu não vou concordar quando a Igreja Católica pega um ser notável da história cristã e transforma ele em um santo, sendo que a gente está falando da mesma coisa. Então entende que essa questão de preconceito, de que achar que a sua religião é a verdadeira e que a do outro é a religião do diabo, isso é errado e incabível, já que todas elas parecem beber da mesma fonte. Outros orixás são elementos da natureza como o fogo, a chuva e o vento. Exu é um orixá mensageiro. Dando aqui alguns exemplos de orixás dentro desse panteão, né, da cultura africana. Exu é um orixá mensageiro. Ele é representante da comunicação entre o Criador e os homens. Tá? Xangô, por sua vez, é rei de Oió. E antes de se tornar orixá. Então, antes de Xangô ser um orixá, ele era um rei. Ele é a divindade da tempestade do fogo. Iemanjá é a orixá do rei Ogum da Nigéria. Então, se Ogum foi um rei na Nigéria, então eu entendo que Iemanjá foi uma rainha. E posteriormente se transformou num orixá. E ela é mãe de vários outros orixás, como por exemplo Oxalá. Oxalá, que é famoso por sua pureza, é líder de todos os orixás e é aquele que ajudou o Olodumaré a criar e a moldar os seres humanos. Por conta de sua pureza, né, diz a religião afro, que ele auxiliou, ele teve essa condição de auxiliador a Olodumaré na criação do homem. O termo banto significa povo ou homens. Agora já falando do tronco linguístico, né? Ele é utilizado para designar cerca de 400 grupos étnicos africanos que falam línguas que têm origem comum. Segundo o linguista Joseph Greenberg, o núcleo original dos povos banto eram populações que viviam em fronteiras das atuais Nigéria e Camarões, por volta de 3.000 anos atrás. Por motivos ainda desconhecidos, eles começaram a migrar para o sul do leste da África e no século XII já ocupavam áreas da África Central até o sul do continente. A rápida expansão banta deveu-se principalmente à facilidade de adaptação à agricultura local. Aliás, essas atividades agrícolas eram uma prática comum a todos os povos bantos, assim como o respeito aos mais velhos e aos antepassados. Então, sempre na cultura banto, na cultura africana e na religião afro, você vai ver esses três elementos: natureza e respeito. Respeito aos mais velhos e aos antepassados. Os ensinamentos, né, que esses mais velhos os transmitiam. Eu falei em historiografia que muito da história do continente africano e de outras culturas da América do Sul e do Norte, elas não foram escritas, mas elas são tradições passadas de geração em geração pela oralidade. Apesar disso, é importante notar que cada grupo tinha suas especificações econômicas, políticas sociais e culturais. Mais uma vez, dando ênfase de que a África não é uma coisa só. Nas savanas do Congo, por exemplo, o método das queimadas, isso como técnica agrícola, né, empregadas para limpar o terreno para a agricultura, combinado ao sistema de rodízio, foi predominante.
Outros povos, como os Lozi, aproveitavam a inundação periódica do rio Zambeze, na região atual da Zâmbia, para desenvolver complexos sistemas de irrigação. Note que, de região para região, a técnica ela muda. Um vai utilizar queimado e o outro vai utilizar a própria irrigação. Na África Oriental, na região que se estendia do atual Quênia até Moçambique, existiam três grupos bantus principais: os Sabak, os Celta e os Huvu. Essas sociedades, em geral, cultivavam cereais, raízes e tubérculos, dominavam técnicas de metalurgia e criavam gado. Em algumas áreas também existia a cultura de grãos, bananas e inhame. Apesar desse panorama, esses povos agricultores conviviam em diferentes escalas com pastores e grupos que ainda praticavam caça e coleta. Então, a agricultura não era a única forma econômica, sendo que eu já falei extensamente sobre o comércio em si, e eles conviviam também com caçadores, com pastores e com coletores. Assim como os iorubás, os povos de língua banta também mantinham contato com diferentes sociedades, como os cuxitas, os nilotas e mercadores árabes vindo do norte. Olha aí o comércio da caravana de novo. Esse contato se deu a partir das migrações bantas para diversas regiões da África, em diferentes períodos e através do comércio. Com os africanos islamizados, por exemplo, aprenderam a utilizar o atabaque, a desenvolver uma nova comunidade étnica com influência árabe banta, que foi a Swahili. Os povos bantus no Brasil, sendo o maior grupo de africanos escravizados trazido para o Brasil nos dois primeiros séculos da colonização, que foi o 16 e o 17, eles tinham origem banta. Então, muito do tronco linguístico banto veio para cá para o Brasil. Em geral, grandes agricultores, os povos bantus, né, representavam a mão de obra dos canaviais da Bahia e de Pernambuco, e das plantações de cana e de café em São Paulo e no Rio de Janeiro. E também garantiram o trabalho nas minas de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Então, a agricultura brasileira ela vai absorver dessa mão de obra escrava e a própria mineração. Então, o Brasil vai consumir muito de mão de obra escrava durante o período colonial. A presença banta no português falado e escrito, agora falando da língua mesmo, no Brasil é muito grande. Se as línguas iorubás predominam nas práticas e nos utensílios ligados às tradições dos orixás, como as músicas na culinária afro-baiana, nas línguas bantas fazem parte do vocabulário geral. Palavras como caçula, banda, sunga, quitanda, cachimbo e etc. são derivadas de quibundo, que é a língua banta que mais influência teve no Brasil. O Reino do Congo, um dos mais importantes reinos bantus, situava-se entre as terras que hoje correspondem a Angola, Congo e República Democrática do Congo. Na África Centro-Ocidental, ele surgiu provavelmente entre os séculos 13 e 14. O reino estava dividido em províncias e pequenas aldeias e era controlada por um rei. E esse rei era chamado de Manicongo, que em banto significa espírito superior. Ele utilizava diversos objetos que simbolizavam seu poder e o diferenciava do resto da população, como por exemplo um chapéu, um tambor, um bracelete de cobre, o marfim, um trono. O rei também nomeava governadores para auxiliá-lo na administração das províncias e, entre outras tarefas, recolher tributos da população. Ele próprio fazia isso. A capital do Reino do Congo era Banza, Banza Congo. A cidade era uma praça forte cercada de muralhas e também um grande centro comercial. O comércio era a principal atividade econômica dos congoleses e entre os produtos que mais se procuravam na região se destaca o sal, os metais. Esse sal não é o sal mineral, é o sal marinho, tá? Os tecidos de fibra e o marfim. As transações comerciais, esse dado aqui é um barato. As transações comerciais eram feitas por meio de escambo ou com o uso do zimbu. O zimbu é uma espécie de concha encontrada na ilha de Luanda que servia como moeda. Eu pesquisando o que seria o zimbu e me surpreendi com isso aqui. São conchinhas de buzo que muito se utiliza no ritual
da cultura africana para a comunicação com as divindades, né? E que por vezes você consegue encontrá-las no nosso litoral, não de forma expansiva, mas você encontra esses búzios aqui no nosso litoral. E isso na Idade Média, na África, era utilizado como moeda. Olha que interessante, né? Não é à toa que é um artefato até bonitinho. Segundo relatos europeus, o poder político do Congo era fortemente centralizado na figura do Manicongo. Isso por quê? Porque ele era um bom administrador e ele estava presente no meio do povo. Ele formava, ao lado de uma camada de aristocratas, a elite social e política do rei. As famílias aristocratas, ligadas ao rei por laços de parentesco, cuidavam da administração das províncias e essa elite era mantida pelos tributos cobrados pelos chefes das aldeias. A vida do rei e da sua corte, da aristocracia, contrastava com a pobreza dos camponeses e dos escravos. Então, de um lado, muito pobre, muito escravo, mas do outro lado, a elite bem fortalecida e bem fortificada. No século XV, após os primeiros contatos com os portugueses, o rei do Congo se converteu ao catolicismo e foi batizado com o nome de Dom João. A capital do reino passou a se chamar São Salvador do Congo e dessa forma iniciava-se uma grande parceria entre portugueses e congoleses. É daí que vai surgir as primeiras negociações entre Portugal e África na aquisição de produtos naturais, produtos manufaturados, metalurgia e principalmente mão de obra escrava. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Encerro o nosso material sobre introdução aos estudos de África e prometo voltar nesse tema mais vezes, tá ok? A todos um muito obrigado, não esquece de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like, qualquer dúvida tem aí os comentários. A todos um muito obrigado e até uma próxima.